A Alemanha é a maior produtora de automóveis da Europa. Em Frankfurt, existe um moderníssimo centro de pesquisas administrado pela FVA, a Associação Alemã de Pesquisas Automotivas. Fazem parte da FVA todos os fabricantes alemães de veículos. Um carro que atraiu enorme interesse na FVA é o modelo japonês, lançado recentemente. Os melhores engenheiros de empresas como a Volkswagen, BMW, Daimler, Chrysler, Audi e Porsche estão estudando um novo tipo de transmissão deste carro. A FVA é uma entidade alemã, mas neste caso a empresa japonesa que desenvolveu a nova transmissão foi convidada a participar. Muito obrigado, Dr. Ford. É mesmo um grande prazer. Hisashi Mashida trabalha para o segundo maior fabricante de rolamentos do mundo, a NSK. Esta é a parte central da transmissão. Mashida foi o líder da equipe que a desenvolveu. É uma transmissão toroidal, continuamente variável. Um tipo revolucionário de transmissão que não usa engrenagens. Esta tecnologia tem sido o sonho de engenheiros desde o início do século XX. É um trabalho de muitos Seu anos, desenvolvimento porque eu comecei levou essa 21 anos. A equipe de Mashida estendeu os limites da tecnologia mecânica no esforço de vencer o atrito. Eu queria saber o que dificultava essa tecnologia. E finalmente descobri que essa tecnologia é uma batalha sem fim entre aço e óleo. O atrito ocorre em todas as partes de um carro, mas é ainda maior na transmissão, que converte a potência do motor em força que é aplicada às rodas. O tipo de transmissão que é usado na maioria dos carros contém várias engrenagens que atuam em diferentes combinações para produzir mudanças de marcha em etapas. Como há muitas peças metálicas em atrito, uma grande potência é perdida com o atrito. Outro ponto negativo é que a velocidade do carro sofre alterações na hora em que a marcha é trocada. Esse fenômeno, a perda de rotação, resulta no desperdício de combustível. Por sua vez, a transmissão continuamente variável proporciona mudanças suaves de marcha. Permite que o motor trabalhe numa mesma velocidade e com um melhor rendimento. A transmissão CVT funciona sem a perda da rotação e, comparada à transmissão convencional, traz grande economia de combustível. A vantagem fundamental da CVT é o uso de discos e rolamentos em vez de engrenagens. A rotação de um disco na lateral do motor transmite potência ao outro disco através de dois rolamentos. Alterando-se a inclinação dos rolamentos, é possível trocar as marchas de modo contínuo. Aqui, os círculos verdes mostram os pontos de contato. Quando os rolamentos estão inclinados na direção do centro do disco do motor, o disco de transmissão gira mais lentamente. Quando os rolamentos estão inclinados na direção oposta, o disco de transmissão gira mais rápido. A simples mudança de inclinação dos rolamentos proporciona uma troca de câmbio suave. A CVT toroidal nasceu nos Estados Unidos no início do século XX. Estes são carros de transmissão por atrito, assim chamados porque são impelidos por atrito. Eles ainda são populares entre os fãs de carros antigos.
Um disco de metal é movido pelo motor e uma polia é pressionada contra o disco. O atrito transmite a potência do disco à polia. Quando a polia pressiona uma parte do disco, o carro se move relativamente rápido. Quando ela se move para o centro do disco, o carro roda mais devagar. Se a polia se mover além do centro do disco, ela gira no sentido contrário e o carro anda em marcha ré. Por serem simples, os carros por atrito eram muito populares. Mas logo sua produção foi encerrada. A razão era o intenso atrito entre o disco e a polia. O atrito desgastava o disco e a polia, e ambos eram rapidamente inutilizados. O senhor tirou isso do seu carro? Sim. Aí está. Sim, isso aí. O dono deste carro com transmissão por atrito trocou esse sistema por uma transmissão convencional, devido às repetidas falhas mecânicas. Tentei várias combinações de materiais e nunca obtive um bom resultado com a transmissão por atrito. Se olhar de perto, você verá que este material aqui, um dos melhores que eu tive, ficou completamente deformado. E o problema todo foi o atrito e não o desgaste natural. O atrito usado para transmitir potência numa máquina pode, em última instância, destruí-la. As inúmeras tentativas de resolver esta questão não deram certo. Este foi o maior desafio no projeto da transmissão continuamente variável. No final da década de 70, mais de meio século após os problemas com a transmissão por atrito, a transmissão continuamente variável atraiu um renovado interesse. Foi na época da segunda crise do petróleo, quando o preço do produto ficou 8 vezes maior. Os setores públicos e privados fizeram um esforço conjunto para desenvolver uma CVT. Esse esforço foi liderado pela maior montadora do mundo, a General Motors. Na época, os campeões de venda da General Motors consumiam muito combustível, inclusive o luxuoso Cadillac. A maior ameaça à General Motors era a crescente popularidade dos modelos compactos japoneses, com baixo consumo de combustível. Vendíamos carros que faziam de 2 a 3 quilômetros por litro. Aí vieram os carros pequenos, muito bem feitos, e eles duram até hoje e fazem 16 quilômetros por litro. Todo mundo adora. Eram populares. Lembro de um tempo em que no estacionamento da GM, metade dos carros era japonês. A CVT prometia maior economia de combustível. Essa era uma arma poderosa da concorrência. Eu trabalhava na GM. Esta peça produz A General Motors fez progressos contínuos no projeto, chegando até a fabricar protótipos. O movimento e muda a marcha. Se você puxar esta alavanca, então ela se move na direção oposta. Na mesma época, uma empresa japonesa começou a desenvolver a transmissão toroidal, após ver um relatório norte-americano. A fabricante de rolamentos NSK. Em abril de 1978, um jovem engenheiro foi escolhido entre 7.000 funcionários para dirigir o projeto de criação da primeira CVT toroidal que tivesse aplicação real. Foi Isashi Mashida que estava com 30 anos de idade e há 5 anos na empresa. Até mesmo meus chefes disseram que esse projeto era terrível. Se ninguém havia resolvido o problema, porque justo eu iria conseguir. Era como assumir a presidência de uma pequena empresa de tecnologia. Tive que planejar tudo sozinho e levar o trabalho adiante sozinho.
Era algo que ninguém havia feito. Se fosse bem sucedido, estaria na vanguarda dessa tecnologia. E não há nada mais emocionante do que isso para um engenheiro. Em 1981, Machida precisava de um avanço real. Então, ele foi aos Estados Unidos visitar um inventor. Era Charles Krauss, que hoje está com 95 anos. Durante a Guerra Fria, Krauss foi contratado por um fabricante de aviões. Entre outras tarefas, ele desenvolveu uma transmissão toroidal para veículos militares. Ele era considerado um grande perito nessa área. Foi o grande conhecimento tecnológico de Krauss que atraiu o interesse de Machida. Isso lhe traz alguma lembrança? Com certeza. Foi há muito tempo. Como outros, Krauss enfrentou o dilema. O atrito usado para transmitir a potência poderia acabar destruindo a máquina. Krauss dedicou sua carreira a esta questão. Este é um protótipo desenvolvido por Machida e Krauss um ano após a visita de Machida aos Estados Unidos. Ele usou uma tecnologia com potencial para solucionar o problema do atrito. A tecnologia era um tipo especial de óleo lubrificante que minimizava o atrito entre discos e rolamentos e transmitia a potência sem deslizar. Os discos e rolamentos são pressionados uns contra os outros com grande força, e o óleo forma uma película de menos de 1/1000 de milímetro de espessura entre eles. O óleo evita o atrito, que de outro modo poderia danificar os componentes. Ao mesmo tempo, o óleo tem uma propriedade especial que o solidifica quando sujeito a alta pressão. Isso permite ao óleo transmitir potência entre os discos e rolamentos. Aqui, o óleo está se solidificando. Quando a pressão é retirada, o óleo novamente se liquefaz. O óleo podia eliminar o atrito entre discos e rolamentos e ainda assim transmitir potência através da solidificação instantânea. Krauss viu nisso a solução para o problema do atrito. No outono de 1982, um carro compacto equipado com o protótipo foi testado no Texas. Para sentir o desempenho do protótipo, o próprio Machida dirigiu o carro. Primeiro, fiquei muito emocionado ao ver que o carro, na realidade, podia se mover. Discutimos o quanto ele deveria rodar e decidimos ir até o México. Teríamos que rebocar o carro-teste num caso de avaria. Por isso, alugamos um carro maior e ele foi atrás do carro-teste. Chegamos até Laredo, na fronteira com o México. O teste parecia correr bem, mas foi interrompido por uma falha mecânica repentina no deserto, após o carro rodar cerca de 1000 quilômetros. Os discos que transmitiam a potência eram o problema. Na primeira vez que montamos a transmissão com as peças, o problema se apresentou. Krauss ainda tem os discos que falharam. E isso resultou na falha prematura da superfície das peças em movimento. O metal chegou a rachar e sua superfície começou a descascar.
Durante o longo teste, o atrito aumentava muito a temperatura do óleo lubrificante. Isso impedia que ele criasse uma película entre os componentes de metal. Assim, o primeiro teste terminou em fracasso. Tecnologia do novo século. Óleo. Desde a antiguidade, ele é utilizado pelo homem como lubrificante para evitar o atrito. Mas o óleo lubrificante usado para proteger uma máquina do atrito pode perder suas propriedades vitais sob altas temperaturas e em outras condições. Aqui, o óleo lubrificante é resfriado a 40 graus Celsius negativos, a temperatura de um dia relativamente frio no Alasca. Resfriado, sua consistência é mais espessa e o óleo perde a habilidade de fluir na máquina. Quando o óleo flui livremente, ele reveste os componentes da máquina e permite que ela opere com suavidade. Mas quando o óleo para de fluir, logo os componentes da máquina entram em forte atrito e então ela pode emperrar. O calor também pode causar problemas. Se o óleo se aquece demais devido ao atrito, ele pode perder sua qualidade lubrificante. Aqui, um rolamento em rotação é pressionado firmemente contra outro rolamento para transmitir potência. O óleo é usado na lubrificação. Mas, com uma maior pressão de um rolamento sobre o outro, a temperatura do óleo aumenta e ele deixa de criar a camada protetora, permitindo o contato direto entre metais. Embora o óleo esteja sendo derramado sobre os rolamentos, as superfícies são imediatamente danificadas pelo atrito. A busca por um óleo capaz de suportar altas temperaturas, altas pressões e outras condições extremas continuou durante o século XX. Após voltar dos Estados Unidos para o Japão, Hisashi Mashida continuou sua busca por um óleo que lhe permitisse construir uma CVT toroidal. Ele visitou Hitoshi Ata, da Idemitsu Kosan, uma empresa petroquímica. Essa empresa acabara de desenvolver um revolucionário óleo para motores que promovia um melhor aproveitamento de combustível enquanto reduzia o atrito. Mashida pediu a Ata que desenvolvesse um óleo que transmitisse potência sem deslizamento, mesmo sob condições extremas de alta temperatura e alta pressão. Em nosso ramo, entendemos tudo sobre esse tipo de óleo. Mas qual óleo poderia impedir o deslizamento do metal? E isso sob qualquer condição. No começo eu não entendi o conceito, mas fui em frente e fiz experiências. Para proteger os componentes de metal contra o atrito, óleo puro é misturado a vários aditivos. E existem mais de 1000 tipos diferentes de aditivos. A adição de aditivos cria um tipo diferente de óleo. Mudanças ínfimas na mistura podem resultar em propriedades muito diferentes no produto final. A Ata já produziu milhares de novas misturas de óleo. Mas criar um óleo para transmitir potência sob condições extremas era um desafio novo e complexo. Nos Estados Unidos, muitos projetos de desenvolvimento com o CVT enfrentaram o mesmo problema com o óleo. Como parecia impossível desenvolver um óleo que transmitisse potência de modo confiável, muitos projetos foram abandonados. Um relatório do Departamento de Energia norte-americano afirmava que a criação de uma transmissão toroidal factível dependia do desenvolvimento de um tipo de óleo totalmente novo.
As condições são tão extremas que acaba ocorrendo a quebra de moléculas em vários tipos de óleos lubrificantes. E na década de 70 e também nos anos 80, não conhecíamos todas as propriedades físicas e químicas dos lubrificantes. E isso era vital para a aplicação. Enquanto seus colegas norte-americanos trabalhavam com o problema do óleo, Atta se inspirou numa fonte improvável. O fecho de velcro de uma jaqueta em seu laboratório chamou sua atenção. Se você puxa o velcro, ele se abre fácil. Mas não se você puxa de lado e aperta ao mesmo tempo. Isso exige mais esforço. Então, dei uma boa olhada na estrutura do velcro. E isso me deu ideias que me levaram a fazer novas experiências. Atta decidiu sintetizar um óleo com uma estrutura molecular similar à estrutura do velcro. Ele passou a avaliar as estruturas moleculares de mais de 500 tipos de óleo. Após 4 anos de trabalho árduo, Atta conseguiu sintetizar o óleo que estava procurando. Ele o chamou de DM2H. O DM2H tem como base o benzeno, que tem uma estrutura molecular simples. Para adicionar força, uma ligação é adicionada no centro, produzindo uma estrutura tridimensional resistente. Depois, moléculas correspondentes aos ganchos do velcro são acrescentadas. Outra estrutura tridimensional do mesmo tipo, então, é conectada, criando o DM2H. Dotado de uma estrutura complexa e resistente, o DM2H não se quebra sob altas temperaturas e pressões, e sua ligação é flexível, transferindo qualquer pressão aplicada a ela. Quando as moléculas são comprimidas pela pressão entre discos e os rolamentos, elas se prendem como as duas faces do velcro e assim podem transmitir potência. Com a criação do DM2H, que é capaz de transmitir potência de modo confiável, mesmo em condições extremas, o óleo necessário para uma transmissão toroidal finalmente foi criado. Em 1990, o projeto de desenvolvimento entrou numa nova fase e passou a contar com a montadora Nissan. O milagre econômico japonês chegara ao fim e a reestruturação da indústria automotiva já estava sendo promovida ao nível global. Nós estávamos numa posição cada vez mais difícil como empresa. Queríamos levar a Nissan à liderança na área de tecnologia. Essa seria a nossa base para atrair clientes. A tecnologia da transmissão toroidal poderia ser útil nesta iniciativa. E nenhuma montadora podia oferecer isso na época. A Nissan estabeleceu uma condição para participar do projeto conjunto. A transmissão toroidal teria de ser factível em carros maiores, com motores de maior potência. Machida só havia pensado em carros compactos. Então, essa seria uma grande mudança de curso. Quando ele começou a fazer experiências visando carros maiores, logo enfrentou um problema. Os discos partiam-se ao meio.
Machida jamais vira uma peça de metal partir-se exatamente ao meio. Ele examinou o corte transversal de um disco partido usando um microscópio de elétrons. A fratura começou na área escura mostrada nessa imagem. E foi causada por uma impureza próxima ao centro, com um diâmetro inferior a 0,02 de milímetro. Impureza no aço. Em um motor de maior potência, a carga aplicada nos discos chegava a cerca de 12 toneladas, 3 vezes a carga de um carro compacto. Os discos quebravam porque as minúsculas impurezas tornavam o metal fraco demais para suportar tamanha carga. O pessoal da Nissan ficou furioso. Eles queriam saber por que os discos quebravam. Usamos os melhores materiais e mesmo assim falharam. Então cortamos um deles e descobrimos que as impurezas eram ainda maiores do que pensávamos. O pessoal da Nissan disse que não estávamos contando toda a verdade. Eles tiveram um grande problema nos testes, sabe? Machida teria de evitar as impurezas que levavam o metal a se quebrar. Então, eles trabalharam na criação de um tipo de aço capaz de suportar uma carga de 12 toneladas. Eles usaram técnicas buscando a maior pureza possível. Para fortalecer o aço, é necessário remover o máximo de impurezas possível e o máximo possível de oxigênio, que é o que traz as impurezas. Tradicionalmente, uma bomba de vácuo é inserida no metal derretido para extrair o oxigênio. Mas as impurezas da superfície do metal são atraídas pela bomba. Então, indevidamente, as impurezas acabam ficando no metal. Como tais impurezas poderiam ser evitadas? Você está pronto? A solução veio dos operários da siderúrgica. Sua sugestão era cobrir as aberturas da bomba de vácuo para evitar que impurezas da superfície se misturassem ao metal. As tampas foram feitas com lâminas de aço. Elas foram fixadas nas aberturas da bomba de vácuo antes que esta fosse usada. Quando a bomba penetra o metal derretido, as tampas evitam a entrada de impurezas. As tampas derretem e desaparecem após cumprir sua finalidade. A seguir, a bomba é ligada. A bomba suga o metal derretido e remove o oxigênio. Com a remoção do máximo possível de impurezas, o aço resultante é provavelmente o mais puro do mundo. Agora, com o aço e o óleo necessários já disponíveis, a produção de uma transmissão toroidal ideal parecia estar próxima. Tecnologia do novo século. Mais rápido, mais longe, maior capacidade. Sempre procuramos ultrapassar limites. Mas isso leva a uma luta sem fim contra o atrito. Desde sua inauguração em 1964, o Tokaido Shinkansen já transportou mais de 3,5 bilhões de passageiros. E este trem-bala representa uma vitória sobre o atrito. Rolamento de eixo da primeira geração do Shinkansen. Este eixo fica sujeito a uma carga mínima de 15 toneladas em altíssima rotação.
No início, o atrito era tão grande que os rolamentos do eixo tinham que ser trocados após cada viagem de ida e volta entre Tóquio e Osaka. Um tipo mais forte de aço era necessário. E à medida que o aço foi fortalecido, o trem ficou mais veloz. Com a Era da Informação, teve início uma nova batalha contra o atrito. O disco rígido de um computador é indispensável para armazenar dados. A densidade de armazenagem ficou 100 vezes maior em apenas 10 anos. Mas isso só foi possível graças à alta precisão do motor. O leitor de um disco rígido lê faixas do disco com 1/1000 de milímetro de largura. Neste mundo de alta densidade de dados, nenhuma instabilidade pode ser tolerada no motor. Rolamento de altíssima precisão. Sustentando a rotação do motor, existem rolamentos de altíssima precisão que reduzem o atrito ao mínimo possível. O máximo erro permitido no movimento é de 1/10 de milésimo de milímetro. Sempre que entramos num novo território da mecânica, encontramos o mesmo sentinela: o atrito. Em 1996, a Nissan iniciou testes em grande escala com a transmissão toroidal, com a ajuda de um novo sistema de controle informatizado. Este era um teste de durabilidade de 40.000 quilômetros, um grande passo na viabilização da transmissão toroidal. Mas o teste não foi perfeito. Desta vez, o problema era com os rolamentos. Os rolamentos ficam sujeitos a forças poderosas exercidas pelos discos em alta rotação. Seu movimento é suportado por mancais. Os rolamentos eram feitos de aço bem resistente, mas estavam sendo destruídos e as esferas dos rolamentos ficavam muito danificadas. As peças foram examinadas minuciosamente e os temores dos engenheiros foram confirmados. O problema era uma rara e prejudicial mudança estrutural no material do rolamento. Para Machida, essa foi a pior notícia possível. Se você tenta e tenta e os resultados são sempre ruins, você desiste. Mas se consegue um só resultado bom, você se pergunta por quê. Tivemos ocorrências de danos estruturais, mas também tivemos casos em que isso não acontecia. Queríamos saber o que era para esclarecer tudo. Um especialista em metais passou a investigar a causa da mudança estrutural. Yasuo Murakami já analisara as causas de muitos outros problemas envolvendo rolamentos. Uma das peças era a culpada? Seria uma impureza? Murakami verificou todas as possibilidades. Após completar todo o teste possível de qualidade sem sucesso, a resposta surgiu do nada. Era aquele óleo especial. Eu sabia que a mudança estrutural ocorrera quando o óleo especial foi usado. Aí eu pensei, talvez não seja a carga, o problema pode ser o óleo. Então eu tentei usar aquele óleo. E toda vez o mesmo problema ocorria.
E a destruição era bem rápida. Então eu tive que concluir que havia uma reação entre o óleo e o metal. A reação estava causando uma mudança interna na estrutura. E por isso, as peças estavam se quebrando. A função do óleo é proteger peças de metal contra o atrito. Era quase inacreditável, mas esse tipo específico de óleo tinha o poder de destruir peças de metal. Murakami imediatamente comunicou sua descoberta ao homem que havia desenvolvido o óleo, Hitoshi Ata, da Idemitsu Kosan. Após examinar todos os componentes do óleo, uma possível causa foi isolada. Os polissulfitos contidos nos aditivos. Os polissulfitos são altamente eficazes na prevenção de desgaste e emperramento. Eles foram um dos últimos componentes adicionados ao óleo antes dos testes de durabilidade. Vejamos como os polissulfitos podem ter causado a mudança estrutural. Parece que quando os polissulfitos ficam sujeitos a alta temperatura e a alta pressão por um longo tempo, suas características se alteram. Eles começam a romper a película protetora na superfície do aço. Então, átomos de hidrogênio liberados das moléculas de óleo sob alta pressão penetram e danificam o aço. Isso comprova o incrível dano que um lubrificante pode causar. Em testes anteriores, os lubrificantes foram usados sem que ocorresse nenhum problema. Mas aí aparece um novo equipamento ou máquina e você pode ter condições ainda mais extremas. Algo totalmente inesperado pode ocorrer. Era o que estávamos pensando. Mas para criar novas máquinas, você tem que superar esses problemas. Óleo pode danificar metais. Ata estava diante de um fato que contradizia uma pressuposição básica da engenharia mecânica. Mas agora, ele tinha que buscar um aditivo diferente. 3 anos após identificar a causa da mudança estrutural, ele conseguiu eliminar o problema completamente. A transmissão toroidal continuamente variável finalmente passou num teste equivalente a 300 mil quilômetros de rodagem. ...21 anos e 7 meses se passaram desde que Hisashi Mashida deu início ao projeto. Eu estava fazendo algo pioneiro em todo o mundo. Eu sabia que estava na dianteira. Foi isso que me incentivou. E se eu tivesse parado na metade? Eu poderia encontrar outro projeto como esse? Algo que ninguém mais no mundo estivesse fazendo? A possibilidade era quase zero. Eu apenas continuei insistindo. Eu sabia que minha hora chegaria. No outono de 1999, a Nissan lançou o primeiro automóvel com transmissão toroidal. Em março desse ano, a montadora francesa Renault assumiu o controle acionário da Nissan por 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Na chefia da empresa, agora estava Carlos Ghosn. E uma tecnologia que a Renault considerou altamente atrativa foi a transmissão toroidal. Estou acelerando ainda mais. É mais suave, realmente mais suave. Vamos chegar a 140. A transmissão toroidal desenvolvida no Japão causou uma nova corrida de pesquisa entre todos os fabricantes de automóveis.
Na FVA da Alemanha, experiências estão sendo realizadas com base na transmissão toroidal criada pela NSK. O século XXI poderá trazer muitos problemas de meio ambiente e energia. Então, na Alemanha também, a transmissão toroidal é considerada uma tecnologia essencial para o futuro. Todas as montadoras alemãs compraram a transmissão toroidal japonesa. Eles a desmontaram até o último parafuso para analisar. Engenheiros europeus veem um imenso potencial nessa tecnologia. Sabemos quanto tempo eles demoraram para criar a CBT no Japão. Se possível, queremos evitar um esforço tão grande. Nesse ínterim, nos Estados Unidos, a maior montadora do mundo, a General Motors, já está de olho nessa avançada tecnologia. Na GM, pesquisadores conduzem testes de resistência com uma transmissão toroidal criada por outro fabricante. A pequena vantagem do Japão já está sendo ameaçada pela concorrência global.